A condenação do Lula em primeira instância, 2 semanas atrás, foi uma grande vitória para a democracia e para as instituições brasileiras, né? Mostrou, primeiro, Lula é um cidadão como qualquer outro, não está acima da lei, está sendo julgado, tem 6 processos correndo aí por crimes que provavelmente cometeu. Como o juiz Sérgio Moro mostrou, tem amplas evidências de que o triplex era dele, realmente foi condenado com justiça, demoliu a ideia não, né? A narrativa, a propaganda de que o Lula estaria sendo condenado sem provas, apenas por uma outra delação. Não, tem muita evidência, inclusive documental, e quem se interessa em ver é só ver o parecer, o veredito aí do Sérgio Moro no julgamento. Lula foi condenado, isso é uma vitória para a democracia brasileira. Todo mundo está sujeito à lei, inclusive a pessoa mais poderosa do Brasil. Note que o julgamento do Lula concentra mais nossas atenções do que se o presidente vai cair ou não. Ou seja, o Lula, embora não ocupe agora nenhum cargo, embora seja um cidadão comum, ele é, na prática, ainda a pessoa, pelo menos uma das pessoas, sem dúvida, mais poderosas do Brasil, que mais concentra, portanto, nossas atenções. Mas essa condenação está longe de acabar com nossos problemas ou de encerrar esse capítulo da nossa história, da nossa política, né? O Lula está fazendo tudo o que está ao seu alcance para conseguir concorrer nas eleições de 2018. E, bom, primeira instância apenas, a princípio, não tiraria ele da corrida. Existe um argumento forte aí, talvez, de que por ser réu em vários processos ele não possa concorrer à presidência. A gente vai ver até que ponto não o judiciário vai pensar dessa forma. Mas mesmo pela lei da ficha limpa, só essa condenação de primeira instância ainda não é o bastante. E o Lula está apostando na morosidade, na demora da nossa justiça em julgá-lo em segunda instância e fazer o que os juízes têm que fazer. Eu acho que se eles tiverem algum senso de virtude cívica, algum senso de que é importante para o Brasil resolver essa questão jurídica separada da política, não politizar a questão jurídica e nem judicializar a corrida política depois, que eles têm que agir com velocidade, com celeridade. E o ideal seria que ele fosse julgado em segunda instância ainda este ano, né, nesse processo. Um amigo meu advogado e outros também me estimaram que, na verdade, provavelmente por abril deve sair o julgamento da segunda instância, o que já vai ser problemático, né? Abril já é um momento em que os partidos estão selecionando seus candidatos, em que a corrida eleitoral, embora a campanha formal não tenha começado, já está todo mundo pensando nisso e se preparando para isso. Quanto mais demorar, mais o petismo, mais o Lula e seus aliados vão dizer que o julgamento da justiça não é imparcial, que ele não é objetivo, que ele está apenas buscando o objetivo político de tirar o Lula da jogada, quando não é verdade. As evidências são muito fortes contra o Lula. O julgamento do Sérgio Moro ele mostrou bastante imparcialidade. Acredito que a segunda instância mostrará também, mas vai ser o argumento do Lula, do lulismo, né? Que é inclusive maior que o petismo nesse momento. E eu vejo muita gente, até da direita também. Eu não gosto muito de direita e esquerda, mas vamos lá, eu me senti usado de forma informal, eu sou alguém da direita. Eu vejo muita gente da direita dizendo que, olha, mas talvez seja melhor para o Brasil mesmo que o Lula possa concorrer e perca nas eleições de 2018. E que se ele saísse da eleição por essa questão técnica de ter sido condenado, ele ficaria meio como um mártir, como alguém que foi impedido de concorrer, o fantasma dele continuaria vivo. E por outro lado, se a gente derrotá-lo numa eleição do voto popular, não vai ter mais jeito. Ele vai estar. Não vai ter como ele voltar disso. Vai estar muito claro que a população rejeitou o projeto dele. Não existe forma mais final de acabar com um projeto político do que esse. Mostrar que a população, o grosso, a maioria da população não o apoia mais. Por um lado é verdade, assim, politicamente falando, a melhor derrota que a gente poderia ter contra o Lula seria justamente essa. Seria essa derrota do projeto político dele, tá? Nas urnas, essa derrota nas urnas, porque mostra que realmente a população não está mais o apoiando, e isso vai enfraquecer muito. Vai mostrar que ele não é essa força toda, ele é só mais um, como tantos outros. Óbvio que a gente sabe isso, mas a impressão, o clima que se cria é que ele é um pouco maior do que isso, né? Que ele de alguma maneira tem ele é especialmente representativo da população brasileira. A gente sabe que isso já não é verdade. E comprovar isso nas urnas seria o melhor. Agora, se atendo ainda ao raciocínio puramente político, a gente pode ver também que essa estratégia está longe de ser um tiro certo, né? Está muito longe da situação de a gente poder dizer que, não, agora com essas condenações todas, com esses crimes todos, agora sim o povo vai rejeitar o Lula. A população não rejeitará o Lula só por causa disso, né? Porque
Bom, primeiro que isso já foi tentado, né? Em 2005, 2006, o PSDB pensou justamente isso com relação ao mensalão, não pressionou muito por o impeachment. Lula foi lá e se reelegeu assim com muita facilidade. Porque para a população, às vezes, essa coisa dos crimes ou da corrupção não é o que pesa mais. Porque existe uma visão muito prevalente, não é de todo falsa, ela tem uma boa dose de verdade. E o PT hoje em dia estimula, o lulismo estimula cada vez mais essa visão, quer dizer, todos são corruptos. Todos cometeram crimes, todos roubaram, todos desviaram dinheiro. Propina é uma coisa que todo mundo fazia. Isso é o que o Lula está falando agora, inclusive. Propina todo mundo fazia. A diferença é que o Lula fez e ajudou a gente a viver melhor, e ajudou o social, distribuiu renda, fez o Brasil crescer. Então ele é melhor que os outros. Isso é uma reiteração, isso é uma nova formulação do velho argumento brasileiro do rouba mais faz, que tem uma grande dose de cretinice, mas também é uma coisa compreensível. Já foi usado por políticos de direita, como Maluf, como a gente sabe bem, e que para uma população que vê políticos, não sem razão, como em grande medida desonestos, venais, batalhando por seus interesses, diz, olha, mas pelo menos alguns fazem isso, sim, como todos, como eu faria, pessoalmente eles podem pensar, eu também se estivesse lá faria isso, mas pelo menos trabalhou pelo social, trabalhou para resolver os problemas que a gente tem enquanto população. Eu discordo disso até numa questão mais profunda, tá? Eu não acho que o que o PT fez e o que o Lula, como cabeça, ajudou a articular não foi apenas corrupção. Foi corrupção, mas corrupção não como fim, não para enriquecer. A gente vê que um triplexinho aí, sítio em Atibaia, está longe de ser uma grande fortuna. Mesmo os 9 milhões dele está longe de ser o que alguns políticos conseguiram já roubar da política, porque a corrupção não é como fim, é uma corrupção como meio. Corrupção como meio de um projeto político de controle total das instituições brasileiras e, se possível, com aspirações totalitárias sobre a sociedade brasileira. Um projeto que consolide o próprio poder e torne ele imune a qualquer oposição ou qualquer alternativa a ele e que se perpetue ao longo do tempo, com cada vez mais controle sobre a sociedade. Isso é o que o PT, a máquina petista, gostaria de fazer. É o que começou fazendo lá atrás, em Santo André, por exemplo, anos 90, tudo, ou seja, o PT não era um partido ético que se corrompeu quando chegou lá no poder, não. É um partido que chegou ao poder já corrompendo e já trabalhando, profissionalizando a velha corrupção brasileira, levando ela para um novo patamar, foi mestre de corrupção para os outros nesse sentido, e usa a corrupção como meio. Então, quer dizer, acho algo muito mais grave, muito mais perigoso do que um velho partido fisiologista que os políticos ali roubam um pouquinho para si, um pouquinho para a campanha, mas não tem grandes pretensões além disso, assim, sabe? Querem apenas garantir a sua fonte de renda, o seu espacinho ali. Acho que o PT, mostrou isso pelas suas ações, o PT é muito mais do que isso. O PT foi um projeto de controle da sociedade. E o Lula sabe disso. E se ele voltar agora, ele não tem nenhuma ilusão de que o único modo dele sobreviver, porque vai ter uma oposição brutal contra ele, caso ele seja eleito, o único modo dele sobreviver vai ser a guerra total. Uma guerra da qual a mídia não vai sair ilesa, vai ser controlado, o judiciário não vai sair ileso, vai ter que baixar a cabeça sim para ele, para o executivo. Enfim, todas as instituições que poderiam ser fontes de alguma oposição a ele receberão um ataque com força total. Então, quer dizer, a volta do Lula agora prenuncia esse grande perigo para nós, e está longe de ser uma possibilidade, está longe de ser impossível. Tá? Porque a população ainda tem, muita gente ainda tem uma memória positiva dos anos Lula, que foram anos de crescimento, tem uma gratidão pessoal para com o Lula. Tá? Eu não acho que no Brasil o totalitarismo, a aspiração totalitária tenha tanta facilidade de se impor quanto em outros lugares, quanto na América Hispânica, quanto no leste europeu, quanto na África, ou sei lá mais o que. Acho que a gente tem algumas virtudes de ceticismo, de deboche com relação às autoridades que tornam a gente mais imunes a isso. Mas mesmo assim ele pode fazer um grande estrago. E, politicamente falando, ele sabe muito bem que a melhor chance dele é essa, é ir para as urnas em 2018. Por isso que ele quer tanto. Se ele achasse que a melhor estratégia política para ele é esperar, ficar de fora, dizer que foi um mártir para voltar depois, ele já estaria trabalhando para isso. E não está tentando melar, impossibilitar isso o máximo possível. Porque ele entende muito bem que ele tem boas chances em 2018. 2018 com Lula será uma eleição muito feia, muito ruim para a democracia brasileira, nada de positivo, de produtivo será discutido. Vai ser uma eleição de rancor, se o Lula estiver lá. Puro rancor, vai ser pró-Lulas e anti-Lulas, uma polarização como a gente nunca viu. Quem gosta disso vai se divertir, mas para o Brasil vai ser ruim, porque os problemas que assolam o Brasil não serão resolvidos e não se tratará deles diretamente, vai ficar nessa guerra de lama muito feia mesmo. E o Lula tem chances reais de ganhar.
Então, olha, embora politicamente talvez o melhor resultado fosse de fato derrotar o Lula nas urnas, há um enorme risco nessa estratégia. Então, esse é o primeiro ponto. Enorme risco nessa estratégia, porque todo mundo rouba, porque pelo menos o Lula roubou uma para fazer o bem, e ele vai estar ali com força total e sabendo que ele está na guerra total e com os seguidores dele também sabendo disso, os seguidores um pouquinho mais... Quem realmente segue, né? Não todo mundo que vota, mas quem realmente segue e trabalha por esse projeto, está ali sabendo o que está em jogo, enquanto a oposição muitas vezes não tem essa noção tão clara. Então, quer dizer, vai ser jogar o Brasil numa roleta, numa grande roleta, que pode dar certo, mas pode também dar muito errado. É algo que eu não gostaria de ver. Mas eu ainda acho que essa discussão sobre se seria melhor o Lula condenado e fora, ou o Lula perdendo nas urnas, isso não deveria se resolver nesse cálculo político que eu dei aqui. Tá? Eu acho que esse cálculo é relevante para a gente saber o que está em jogo. Mas mais do que isso, se a gente quer viver num país sério, num país de instituições que se respeitam, num país em que a lei está acima dos indivíduos, é inadmissível a ideia de alguém que está condenado na justiça concorrer e ainda ocupar o cargo de governante do país, de representante máximo, de líder do executivo. Isso é absolutamente impensável. Tá? A lei da ficha limpa passou com base nessa intuição, nesse raciocínio que faz todo sentido. Se o cara foi condenado, se o cara roubou, se o cara descumpriu a lei, não tem o menor cabimento dele estar concorrendo para representar a população. Ele está fora disso, ele tem que estar fora disso. Né? É muito bom para o Brasil se isso for a nossa prática, se isso for a regra vigente. Não porque vai tirar o Lula especificamente, mas porque instaura um novo modo de ser das coisas, sabe? Quem foi desonesto, comprovadamente desonesto, não tem que estar ali. Isso incentiva, cria um forte motivo para que a política melhore, para que a política se torne mais honesta e não permita esse tipo de coisa, tá? Então, mais do que o argumento político, acho que é um argumento institucional, jurídico, de filosofia política, que é como queiram chamar, de que condenados não devem concorrer. O Lula já foi condenado em primeira instância. Eu acho que a nossa regra talvez seja um pouco leniente demais, mas isso é outra coisa a se discutir. Provavelmente, dado o peso das provas, será condenado em segunda instância, fora os outros 5 processos que correm contra ele. Então não tem cabimento. Não é saber se é melhor para o PSDB, para a direita, se a esquerda vai morrer mais, se o lulismo vai receber um golpe mortal mais forte. Nem passa por isso. A gente quer viver num país sério? Eu quero. E acho que muita gente quer também. Portanto, um condenado na justiça não pode estar concorrendo, né? Portanto, Lula sendo condenado, e a justiça tem o dever de agir com celeridade nesse caso, porque é uma questão seríssima para o Brasil, o Lula condenado, em segunda instância, não pode concorrer e ponto final. Independente se isso vai ser melhor ou pior para o plano político que a gente goste mais, tá? Sempre quando a gente pensa as instituições ou o funcionamento de um país, a gente deveria ser capaz de abstrair dessa ambição de o que é melhor para o meu lado dessa disputa política agora. E pensar, ao contrário, em que regra funciona melhor para um país que quer funcionar melhor, que regra leva um país que funciona melhor. Tá? E acho que esse é o raciocínio a ser feito aqui. Então, Lula melhor preso, melhor condenado e fora das eleições, possivelmente preso, dado a severidade dos crimes, ou melhor derrotado nas urnas. Pelo juízo político, eu acho que já mesmo assim seria melhor o fora da eleição, porque está condenado, mas mais do que isso, por um motivo de seriedade nacional, de seriedade institucional, um condenado, um criminoso condenado, não pode concorrer. E isso fala mais alto até do que esse desejo de que o petismo ou o lulismo seja enterrado de maneira definitiva.